esse gancho porque uma coisa que chamou a atenção, quando o Lula sofreu aquele acidente no banheiro do Palácio e precisou fazer 2 cirurgias e tal, discutiu-se muito se ele teria condição de ser candidato ou não. E aí aventou-se a possibilidade de ser o Haddad, o candidato à presidência, ou de haver um outro nome da esquerda. Ao que parece, essa discussão morreu e nessa pesquisa o único candidato de esquerda é o próprio Lula, concorrendo à reeleição. E aí, sobre o cenário na direita, as pessoas estão escrevendo aqui para falar o seguinte: não entendo esse hype todo do Tarcísio, ele tem feito um governo realmente bom ou as pessoas simpatizam com a figura dele? O Luiz Dantas escreve em seguida: eu também não entendo, o Tarcísio está tão popular, mas creio que pelo menos em parte é a imagem de pessoa corajosa que toma medidas duras que ele vende. Não sei como alguém compraria, mas ele vende. O Pedro Alcântara diz aqui: Ratinho Júnior, pelo amor de Deus, como é que esse nome apareceu? E o Paulo Fernando diz: boa observação, hoje... Ah, não, aqui já é outro assunto, que ele fala que a direita está refém da extrema-direita bolsonarista. Mas esses nomes, eles estão aparecendo nas pesquisas, eles têm intenção de votos, mas eles não são lideranças nacionais, como você estava dizendo, né? Essa construção aí ao longo de 1 ano e meio até a eleição, ela precisa acontecer, né? Porque o Ratinho Júnior, por exemplo, é desconhecido da maior parte das pessoas. E assim, sendo desconhecido, como é que ele alcança esse índice de votação? É só porque ele é a oposição ao Lula no segundo turno? Deixa eu, antes do Chalub responder, deixa eu só trazer 2 informações aqui de contexto que eu acho que são relevantes para as pessoas terem... A gente tem hoje muito aquele hábito e redes sociais têm muito a ver com isso. Todo ser humano em democracia já é um pouco assim. A gente tende a olhar para a turma que a gente percebe como do nosso time como pessoas óbvias, e quando a gente olha para o outro time, do tipo, como assim? Tarcísio é o governador consistentemente, quer dizer, desde que ele assumiu o governo do Estado, mais popular de São Paulo desde a democratização. Desde a eleição de Franco Montoro, jamais houve um governador que tivesse os índices de popularidade do Tarcísio e que mantivesse esses índices constantes. E o Ratinho Júnior é o governador mais popular do Brasil. É o governador mais popular do Brasil. Quer dizer, e ele está no 2º mandato, o que é um baita feito também, tá? Eu não estou dizendo que é bom, não estou dizendo que é ruim, tem muita crítica... E críticas consequentes a respeito da política de segurança do Tarcísio, tem muita crítica a respeito da política de educação do Ratinho Júnior, tem um monte de coisa que é muito discutível que a gente pode discutir nos governos, mas as pessoas que são governadas por esses caras, na sua maioria... Não, é uma boa questão, tá? Até para o Gustavo e para o Luiz Dantas, se eles quiserem mandar para a gente, se vocês estão em São Paulo, né? Porque foram os 2 que falaram do Tarcísio. E o Pedro falou do Ratinho Júnior. Então, se vocês puderem escrever para a gente dizendo se vocês são de São Paulo ou não, porque isso também... Agora, em São Paulo, não que não haja críticas ao Tarcísio em São Paulo, né? Mas como o Pedro bem colocou, mas contem aqui para a gente. Professor. Eu acho que alguns, somando a isso, né, tem uns dados interessantes para a gente pensar, assim, né, que eu acho que às vezes são um pouco destacados. Assim. Um dado tão muito óbvio é o peso que São Paulo ocupa no eleitorado nacional. Né? Claro. Eu acho que... Enfim, eu não tenho esse dado atualizado, mas citando de cabeça era algo com 22,5%. Era algo entre 1/4 e 1/5 do eleitorado. O primeiro eleitorado é São Paulo, o segundo Minas, o terceiro Rio. Mas o peso de São Paulo é muito grande, o que faz com que alguém que saia... Por que Geraldo Alckmin mal em 2018 foi tão surpreendente? Porque ele tinha 40% de aprovação, acho 40 e poucos por cento de São Paulo, e se ele transformasse quem aprovava ele em governador em votação na presidência... ele já chegaria ali, ele já teria andado um bom caminho rumo aos 2 dígitos, sabe? E ele acabou com 5%. Então, esse é um dado que eu acho que tem que ser colocado, o peso de São Paulo. A par disso, pode parecer curioso, né? Porque o lugar de governador é um lugar popular, é um lugar de muita força na política brasileira. Mas quando a gente olha as trajetórias dos presidentes, a trajetória governador-presidente não foi uma trajetória feita no pós-88.
E a gente está indo para a 10ª eleição. Fernando Collor. Hã? Fernando foi Fernando Collor na primeira eleição de Alagoas, é verdade. Mas do pós-89, quer dizer, no ponto aqui, eu falei 88 no ponto. Tirando a primeira eleição, isso quer dizer, o Fernando Henrique veio do Senado, o Lula, e eu concordo completamente com você, o PT é uma construção fantástica nesse ponto, e o PT é uma construção muito difícil de ser repetida, que foi construída naquele contexto, e que, em parte, por uma certa ideia de que o mobilizava, soube um pouco cortar na carne para consolidar o partido. O que eu não sei se o Kassab terá disposição de fazê-lo, né? Se o Kassab saberá falar, olha, você não, porque consolidar o partido passa também por dizer com quem você não fecha. Mas enfim, depois Lula não, Dilma Rousseff também não, Bolsonaro também não, Lula de novo não. Tudo bem, são poucos nomes. Mas meu ponto é, o que isso aponta? Isso aponta para que, talvez, com exceção de São Paulo, eu não quero dizer que o Tarcísio é um candidato forte, porque ele é, que tem um peso muito grande, nos estados menores, por mais que, o Zema foi 2 vezes governador em Minas Gerais, ele é um candidato natural à presidência, mais ou menos. É bem popular em Minas, inclusive. Mas mesmo que popular ele fosse, que claro, o Aécio quase foi presidente sendo governador de Minas, mas não é simples esse salto, mesmo num estado não tão populoso, para a candidatura à presidência. O que me faz, e por vezes, você tem candidatos que assim, eles estão sendo conhecidos, eles estão circulando, eles até largam bem, mas... O Aécio não foi presidente da República porque ele perdeu em Minas. O que é um dado. O que é um dado colocado. Então, assim, eu sempre olho com uma certa desconfiança esses dados absolutos, ainda mais pelo ponto que eu comecei falando, distância da pesquisa. Agora, o Tarcísio, para além da avaliação dele local num ponto, a verdade é que ele consegue condensar uma série de características que hoje em dia, pensando na organização ideológica do eleitorado brasileiro, são características com potencial de serem populares. Sim. Ele tem a estética do ex-militar, isso. Ele tem uma certa retórica do gestor. Ele consegue, por mais que, claro, você vai falar, Tarcísio já teve até no governo do PT anteriormente, governo Dilma, mas ele consegue construir uma narrativa convincente de que ele foi leal, esteve no governo Bolsonaro, não é isso? Mas ele também consegue apontar uma certa realização em São Paulo de que ele não se confunde. Então, sem nenhuma dúvida, ele é um candidato fortíssimo. O que fragiliza o Tarcísio? Para mim, são 2 pontos. O que fragiliza o Tarcísio é o fato dele ter essa eleição quase garantida, e isso é irônico que fragilize ele para a presidência, mas ele tem essa eleição quase garantida em São Paulo, e a candidatura à presidência, na verdade, a primeira candidatura contra o Lula, ser sempre um certo salto no abismo. Isso quer dizer, ele pode estar na frente do Lula, ele está concorrendo contra o Lula com a máquina. Ele pode tomar uma virada e perder a eleição e perder o ponto. Então, assim... É muito mais provável que ele perca para a presidência do que no governo de São Paulo, né? Não, sem nenhuma dúvida. E o fato de que você ter como principal eleitor histórico na candidatura Jair Bolsonaro digamos, você ter aquele atacante do seu time que você sabe que em 40% dos jogos ele corre o risco de dar um soco na cara do zagueiro e ser expulso. Isso quer dizer, o Bolsonaro pode ser, ao mesmo tempo que ele pode dar um impulso inicial para o Tarcísio, ele pode ser um grande motor de problemas para o Tarcísio, seja voluntária, seja involuntariamente. Porque o Bolsonaro também pode impulsionar a rejeição do Tarcísio. Porque a partir do momento que o eleitor tiver concretamente essa ideia, Tarcísio é Bolsonaro, num ponto, e se isso for colocado de uma maneira assim numa eleição, ou se o Bolsonaro impuser isso como pauta, enfim, isso pode trazer prejuízos para o Tarcísio. Então, a posição do Tarcísio, por mais que ela seja uma posição positiva e que ele tenha elementos da construção estética como candidato, que são elementos que hoje tornam ele, um candidato muito forte, isso eu nem entrei no ponto da capacidade de dialogar com elites políticas, que o fato de ser governador de São Paulo te traz vantagens enormes, não é isso? Claro. Com parte do empresariado, com setores diversos. Então, assim, por mais isso, é uma escolha difícil. Mas eu acho que vale a gente trazer um último elemento para essa discussão. Eu queria conversar um pouco sobre a questão da condenação do Léo Lins e de outros casos similares também. Mas antes da gente entrar nisso, o último governador de São Paulo eleito foi Jânio Quadros e antes dele Washington Luiz. Sim. Tudo bem que a gente tem a ditadura do Estado Novo aí, são 15 anos perdidos. Bem, o governo Getúlio foram 15 anos perdidos, ou não perdidos, mas enfim, a ditadura começa mesmo em 37, mas
A Primeira República, evidentemente, elegeu um monte de governo de São Paulo, mas era aquele jogo de eleição de Iraque de Saddam Hussein, né? Ganhar a eleição com 90% dos votos e tal. A partir do momento que a gente tem eleições de fato democráticas, que começam em 1946, a gente só elegeu um governador de São Paulo, que foi o Jânio Quadros, né? Não é trivial essa coisa de você ser governador de São Paulo e se eleger. Porque se, por um lado, te dá todas essas vantagens que você apontou, esse relacionamento com as elites, esse bom posicionamento, esse grande eleitorado, por outro, você também tem uma rejeição justamente por ser o estado mais forte do país, mais rico do país, né? Pô, vamos botar um paulista, ele só vai governar para os paulistas e tal, né? Não é dado. Não, concordo completamente. Mesmo a eleição do Jânio Quadros foi uma eleição muito particular, né? E cabe lembrar, não tinham 2 turnos, né? Era uma eleição de turno único. Isso. O que foi fundamental para a vitória do Jânio Quadros, foi fundamental o adversário do Jânio Quadros também, num ponto colocado. Mas, enfim, eu concordo, e inclusive o sistema eleitoral brasileiro, ele também é pensado para estabelecer contrapesos para uma influência avassaladora de São Paulo. Vide o número de deputados eleitos proporcionais à população. Isso é pensado. Vide a Constituição do Senado. Porque a ideia é que, assim, o Constituinte também pensou, e a maioria constituinte, que não era interessante ter um Estado que, pelo seu PIB, pela sua riqueza, fosse amplamente dominante, porque se trazia questões para a federação. Então, concordo, ao mesmo tempo que soa como uma vantagem, não é uma trajetória evidente, nem uma trajetória fácil de ser construída, então. Em 2018, Jair Bolsonaro, um político abertamente hostil ao regime democrático, chegou aqui, à presidência da República, pelo voto. Ninguém pode ter a ilusão de achar que não há conflito em democracia. Não, os regimes democráticos são muito conflituosos. E 4 anos depois se movimentou para continuar aqui, mesmo não tendo votos para isso. Democracia é um regime intrinsecamente frágil.